E a passagem do metrô do Rio de Janeiro, que já é a mais cara do Brasil, vai sofrer um novo aumento. A partir de abril, a tarifa vai subir para R$ 8,20. Bárbara Carvalho chega mais com os detalhes. Boa tarde para você. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Conversando com passageiros que entravam agora há pouco aqui no metrô Estação Antero de Quental, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, tinha muita gente horrorizada, falando daqui a pouco vai estar R$ 10. E o metrô já é caro, já é o metrô mais caro de todo o Brasil agora, que custa R$ 7,90. Então, quem sabia da notícia estava realmente perplexo e quem não sabia ficou no momento em que eu informei que o aumento vai acontecer no dia 12 de abril. Eu quero mostrar um mapa aí para vocês na tela, porque é a passagem de metrô mais cara de todo o país. R$ 8,20 a partir de 12 de abril, no momento R$ 7,90. Belo Horizonte vem na sequência com quase R$ 3 a menos, R$ 5,80. Brasília, R$ 5,50. São Paulo, R$ 5,40. Recife, R$ 4,25. Salvador, R$ 4,10. E Fortaleza, R$ 3,60. Aumento, portanto, que vai ser de 3,8% e que vai na contramão do que a secretária estadual de Transportes já tinha falado a respeito da integração da bilhetagem, que a integração da bilhetagem aqui no Rio de Janeiro iria baratear o transporte. E não é o que vem acontecendo, porque além desse aumento do metrô que está previsto para acontecer em abril, 2026 chegou mais salgado para quem precisa do transporte público. Em janeiro, a passagem dos ônibus, VLTs, que é o veículo leve sobre trilho, e o BRT, que é o corredor de ônibus expresso aqui do Rio de Janeiro, além das vans, passou de R$ 4,70 para R$ 5,00. A gente também lembra que o metrô do Rio de Janeiro enfrenta uma série de dificuldades. Tem integração tarifária limitada, né? Não funciona de forma ampla aí com todos os transportes. Tem integração com apenas 2 estações do BRT, Vicente de Carvalho na Zona Norte e Jardim Oceânico na Zona Sudoeste, ônibus municipais e trens. Integração apenas através do bilhete único intermunicipal com tarifa social de R$ 5,00. Em outros casos, essa integração ela é praticamente inexistente. E aí a gente também lembra que no meio do ano passado foi anunciada uma expansão do metrô, só que até hoje não existe nenhuma movimentação efetiva para que isso comece a acontecer. Seriam 31 novas estações, 44 quilômetros a mais de trilhos, com investimento previsto de 28 bilhões e 800 milhões de reais, integrando o centro do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana, e incluindo um túnel subaquático sob a Baía de Guanabara, para inclusive aliviar o trânsito da Ponte Rio-Niterói. Além disso, haveria uma expansão da linha 4 do metrô, indo da Barra da Tijuca, que é a última estação Jardim Oceânico, até o Recreio dos Bandeirantes, também na zona sudoeste, e com integração no terminal Alvorada. Haveria também uma ligação do Estácio, na zona norte, com Praça 15, no centro da cidade, ou seja, aumentaria a capacidade da linha 2, e a previsão de entrega seria a partir de 2031 e conclusão total de 2032. Não sabemos em que pé exatamente estão os estudos para a viabilidade financeira desses projetos de expansão. E em relação à estação do metrô da Gávea, que era algo que deveria ter ficado pronto antes da Olimpíada, que aconteceu em 2016. A nova previsão é para 2028. Eles começaram a retirar a água que ficou acumulada lá na cratera por muito tempo e em dezembro do ano passado houve detonações de rocha e a gente aguarda para saber se de fato essa estação da Gávea, também aqui na Zona Sul, vai ficar pronta a tempo. Eu conversei com o Marcos Quintela, que é diretor da FGV Transportes, e ele falou sobre as dificuldades do transporte público e como isso afeta a mobilidade, tanto porque é uma passagem muito cara e também porque o metrô leva a poucos lugares ainda da região metropolitana. Vamos dar uma olhada.
Nós temos que ter uma tarifa pública subsidiada pelo poder concedente, com o Estado e também pelo município, para que haja uma integração física e tarifária entre todos os modos de transporte da região metropolitana e ter também a expansão desse sistema para que a mobilidade urbana possa atingir toda a região metropolitana, haver capilaridade. Isso demanda grandes investimentos que levam anos e anos. O que se puder fazer rapidamente com a tarifa pública, com uma redução, né, e a figura do subsídio, vai facilitar muito a população do Rio de Janeiro. Bom, em comparação com outros sistemas de transporte de grandes cidades que são turísticas também, tipo o Rio, ao redor do mundo, o metrô do Rio é o menor de todos, né? Em tamanho, 54 quilômetros, é isso, né, gente? O metrô de Londres, que é o mais antigo, conta com 272 estações, 16 linhas e cerca de 408 quilômetros de extensão. E as tarifas variam entre 2 e 16 libras, dependendo da distância percorrida. Vou pedir para checarem aqui quanto que dá hoje 2 a 16 libras, tá? Para a gente ter o valor certinho para você. O metrô de Nova York é o maior dos Estados Unidos, possui 472 estações distribuídas em 24 linhas, somando aproximadamente 370 quilômetros, e aí cobre praticamente a cidade toda. A tarifa é de $3, e aí se a gente for falar cerca de 15, um pouco mais de R$15. O metrô de Paris é o segundo maior da Europa, são 321 estações em 16 linhas, com cerca de 245 quilômetros. Recentemente, a administração do sistema adotou a tarifa única de €2,50, eliminando a divisão por zonas, diferente do modelo ainda atualizado em Londres, ainda utilizado, desculpe, em Londres. E aí a gente vai falar do de Xangai, que é o da China, que é a maior malha do mundo. 508 estações, 22 linhas, quase 900 quilômetros de extensão. A tarifa é 3 yuan, aumentando progressivamente a cada 10 quilômetros. E um detalhe curioso é que o sistema foi inaugurado em 1993, 14 anos depois do metrô do Rio de Janeiro. Olha o tempo que dava para ter corrido, né, e aumentado as linhas. E, por fim, a gente fala da Cidade do México, que é o maior e mais movimentado da América Latina, 195 estações, 12 linhas, 266 quilômetros, e a passagem custa 5 pesos. Bom, vamos falar com o Otávio? Otávio, vamos lá, metrô do Rio. Bom, aqui no Rio de Janeiro não tem subsídio para passagem, é diferente, por exemplo, de São Paulo. É um estado quebrado, que não tem um planejamento de recuperação fiscal, ninguém está falando em como recuperar as contas, as finanças. Ao contrário, o governo federal sempre aponta que o governo do Rio não está cumprindo com suas obrigações. Há uma ameaça, e esse caso está no STF, de diminuir o dinheiro que recebe com os royalties. Há também um panorama de baixa qualidade do serviço público, do planejamento estratégico do Rio de Janeiro. Muitos casos de corrupção histórica e também ali uma condição que o Rio de Janeiro dá mais dinheiro para o governo federal do que, proporcionalmente, do que outros estados. Quer dizer, perdeu a condição de capital e a decisão foi dar dinheiro para Brasília e não pensar no Rio de Janeiro, que começou ali a sua decadência. Mas nós temos problemas dos trens, todos os transportes concedidos nós temos problemas. Se você for, o metrô ainda é das melhores serviços prestados. Agora, esse preço é um absurdo. Não deixa de ser um transporte público. Trem sofre, inclusive, com roubos de cabos, nenhuma concessionária, todas as concessionárias querem devolver. Então, aqui no Rio de Janeiro, a concessão de transporte público deu errado. Era ruim com o Estado, mas agora ficou com um preço de tarifa que afasta o povo. E transporte é para transportar o povo. É isso, Otávio. A gente estava falando do preço em outros países, né? Eu fiquei devendo para vocês o preço de Londres, que a gente falou que é de 2 a 16 libras. A libra a gente sabe que tem um preço muito cara, muito valorizada, né? 2 libras seria mais de 14
reais. Mas isso é proporcional também, gente, ao poder de compra, a paridade do poder de compra de cada país, né? A pessoa ganha em libra e quanto que proporcionalmente ela vai usar do orçamento dela para pagar essa passagem de metrô. Você chega a usar o metrô aí? Eu usei o metrô... É o que eu mais uso. Eu usei... Você que me deu a dica até para ir no Carnaval para o Sambódromo e... Deu certo, Júlia? Deu certo. Eu achei o metrô organizado, mais caro, né? Mais caro. Mas então, por exemplo, ir para os Estados Unidos agora tem complicação de vistos. Então, não sei, eu acho que eu não vou levar a Eva à Disney, como todo pai de classe média faz. Ela vai conhecer Pavuna, né? 8h20 a passagem. Nós vamos pegar ali no Leme, não, que não tem estação. Ali a gente pega em Copacabana e vou levá-la a Pavuna. É o máximo que dá para fazer com esse preço. Aliás, quando você vier no Rio de Janeiro, quer tirar uma onda de rica, vá a Pavuna, dá para você... Faz uma selfie dentro do metrô. Diz que luxo andar de metrô. Andei no metrô mais caro do mundo. Aí você pode tirar uma onda nas redes sociais. Boa. Otávio Guedes, intervalinho.